Olá, bom dia, canal GCM Alberto Xavier. Minhas saudações em azul marinho a todos. Estou aqui hoje no Memorial da Benigna, para nós conhecermos um pouco sobre a história da Benigna, que foi agora beatificada. E estou com Maria da Penha, que ela conhece toda a história aqui da comunidade. Ela vai nos falar um pouco sobre a história de Benigna, da mártir da castidade. Maria da Penha, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Maria da Penha. Eu moro aqui na vila e faço parte da comissão de acolhida aqui do santuário. E assim, Benigna é a quarta filha de um casal de agricultores pobres, por sinal, tão pobre que eles não têm casa própria, eles eram moradores. E depois de Benigna, a mãe engravidou novamente, na gravidez ficou viúva. E quando foi ter esse bebê, que seria o quinto, ela teve complicações no parto, o bebê nasceu vivo, foi batizado e recebeu o nome de Antônio. Mas logo essa criança faleceu e a mãe de Benigna faleceu pouco tempo depois, ainda proveniente das complicações do parto. Então ficaram os 4 filhos órfãos, sendo Benigna a caçula. Houve a adoção, só que a adoção não foi feita por um casal, marido e mulher, foi feita por 2 senhoras, sendo que uma era praticamente cega e a outra tinha asma. Por conta disso, Benigna foi uma criança que nasceu auxiliando muito nos afazeres domésticos. Principalmente naquela época a gente não tinha água canalizada, também não tínhamos um prédio escolar, o nosso abastecimento era feito com pote, onde se buscava água em cacimbo e em riacho. Também, como não tínhamos um prédio escolar, na vila, em Imas tinha uma casa grande, e na sala dessa casa grande foi montada uma sala de aula multissérie. Benigna fazia parte da turma, e da turma fazia parte de um rapaz chamado Raul. Benigna nasceu dia 15 de outubro de 28. Dia 24 de outubro de 41, à tardinha, ela pegou o potinho dela para fazer abastecimento da água da casa. Quando ela vem voltando, um colega de sala chamado Raul estava à espreita. Se aproximou-se dela e tentou ela com ideias sexuais. E Benigna, como não aceitou, ele terminou cortando os dedos da mão, fazendo um golpe na altura dos rins, um na fronte e uma facãozada no pescoço que praticamente o degolou. Benigna preferiu morrer para não pecar, né? E assim, ele chegou em casa ensanguentado, disse a família tem matado um teu, que é um lagarto grande que tem por aqui, e a princípio, embora uma comoção muito grande tenha acontecido, ninguém associou a morte de Benigna a Raul. Raul foi descoberto depois por uma brincadeira. Mas o importante de tudo isso é que o acontecido foi 24 de outubro de 41, e no final de 42 para o começo de 43, começou a vir pessoas de outras localidades para pagar promessa, conseguindo graça com a intercessão dessa menina. Eu nasci e cresci nessa vila, aqui onde hoje está a Capela Memorial. A gente tinha um cruzeirinho, que era muito... Esse cruzeiro passou a existir a partir do ano de 44, e era muito comum a gente encontrar nesse cruzeiro formato de mama, de cabeça, de braço, de perna. Tinha sempre velas acesas, trança de cabelo com fitas coloridas, ramalhete de flores, que as pessoas vinham deixar pagando promessa, conseguindo graça com a intercessão dela. Um rapaz de Santana, que nome é Raimundo Santos Cidrão, ele, como professor, pegou os alunos da classe dele e começou a fazer umas pesquisas para publicar um livro. E ele foi muito feliz quando publicou um capítulo com a história de Benigna. Esse capítulo chamou a atenção de um potiguar, um rapaz chamado Ari Gomes de Nascimento, que veio aqui e nos convidou para criarmos uma comissão. Nós criamos essa comissão e celebramos a primeira missa para Benigna no dia 24 de outubro de 2004. Quer dizer, é muito recente. A história de santidade, o acontecido é de 41, mas a nossa história para Benigna é a partir de 2004. Então a gente conseguiu um público muito bom, a gente fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta. Em 2010 nós sensibilizamos a Diocese do Crato. Pela primeira vez um bispo diocesano participa, que na época era Dom Fernando Panico, e já nessa participação dele, ele pediu que fosse criada a comissão paroquial a trabalhar o processo de beatificação. Logo veio para a gente um padre chamado Monsenhor Vitaliano Mattioli, um padre italiano que estava aqui na região do Cariri, que se encantou com a causa de Benigna. Ele tinha uma paixão assim muito grande por essa história. Ele, muito experiente, trabalhou na Congregação da Casa dos Santos, era um êximo escritor, tinha 17 livros publicados, e foi ele que fez toda a entrevista com os contemporâneos de Benigna, porque, embora a gente esteja trabalhando essa causa de santidade, para a gente é muito satisfatório de vez em quando encontrar com pessoas que conviveram com Benigna, colegas de sala de aula, colegas de brincadeira, e assim,
O processo foi enviado para a Congregação da Casa dos Santos. Em 2013, a Diocese do Crato recebe um documento chamado New Obsta, que em latim significa nada impede, que a gente continue trabalhando no processo e já autorizando a igreja a chamar Benigna de servo de Deus. O ano passado, 2019, mais precisamente em setembro, o Papa Francisco tomou conhecimento dessa causa e autorizou a beatificação. Estava tudo organizado para a solenidade acontecer dia 21 de outubro. Por conta da pandemia do Covid, ela foi um pouquinho adiada. Mas logo, logo vai acontecer. E assim, Benigna já é beata, falta só a solenidade, que o Papa Francisco já aceitou, né? E vai acontecer, confia na misericórdia divina. Nós estamos nesse período vivendo uma programação, porque Benigna nasceu dia 15 de outubro, a gente começou com a programação 15 de outubro, que vai se estender até o dia 24, que é o dia da Grande Romaria. Esse ano de uma maneira virtual, com muito pouco presencial, mas a gente não vai deixar de celebrar. Uma dúvida que me surgiu, que eu pensei que teria, no mesmo dia que ele tinha tirado a vida dela, né, ceifado a vida dela, tinha sido descoberto, mas... Não, foi não. Ele não foi descoberto de imediato, ele foi descoberto depois, ele chegou a ser detido, sim. Só que ele não foi preso porque ele era menor de idade também. Sim. Benigna estava com 13 anos e 9 dias e ele tinha um pouco mais de idade, mas também não tinha 18 anos. Ele cumpriu uma pena numa casa para menores infratores na cidade de Maracanaú, mais precisamente em Santo Antônio do Buraco. E depois que ele cumpriu essa pena, ele viajou e lá em São Paulo ele constituiu família. Agora, o mais interessante é que ele se arrependeu, porque nesse cruzeiro que tinha aqui na frente, ele chorou o arrependimento dele. Depois ele esteve aqui, mais precisamente na década de 70. Não sei precisar o ano, mas nesse cruzeiro que tem aqui na frente, ele chorou o arrependimento dele, terminou confessando que era uma loucura de adolescente e terminou confessando que a vida dele devia a Benigna, porque nas maiores aflições era ele que ele recorria. Outra parte bem interessante nesse processo é que quando foi para ser trabalhado esse processo, que foi localizado no batistério de Benigna, a gente descobriu uma frase muito importante do padre Cristiano Coelho, que a gente até fica se perguntando, teve a preocupação de até o batistério escrever essa frase. O que é que ele escreveu no batistério de Benigna? Ele escreveu assim: morreu martirizada às 4 horas da tarde do dia 24 de outubro de 1941 no sítio Oiti, heroína da castidade. Que a sua santa alma converta a freguesia, sirva de proteção às crianças e às famílias da nossa paróquia, são os votos que faça a nossa santinha. É como se ele estivesse profetizando esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Entendi. Porque a gente chama muito de heroína da castidade, mas não é o título nosso. A gente copiou do batistério de Benigna, deixado pelo padre Cristiano Coelho. Ok. Ainda existem amigos, como a senhora falou nas suas palavras, amigos da época, parentes, colegas de escola? Colega de escola a gente conhece, colega de sala, ou colega de brincadeiras a gente conhece. Agora, familiares de Benigna mesmo, eu só conheço uma de sangue. Sim. Eu só conheço uma prima. A menina que me auxilia aqui, ela conhece duas, porque teve uma que esteve aqui que eu não estava. Agora, o que é importante frisar é que, assim, de Raul, que foi o algoz, eu conheci 4 irmãos. E por incrível que pareça, esse espaço é novo, a gente entregou ele à paróquia em 2007, sim. E esses irmãos de Raul estiveram aqui, a última vez que esteve aqui 2 irmãs foi na Quinta-feira Santa de 2012. E ela me dizia o seguinte, que ia deixar de vir, não dava mais para vir para cá. Eu até perguntei, mas a senhora vai pagar uma promessa porque a senhora está curada do coração? Ela falou assim, mulher, mas para me vir, eu tenho que vir com meus sobrinhos, com meus netos, e eles não querem ser reconhecidos como parente do matante. Aí deu para a gente entender, né? Sei. Que o motivo delas não virem aqui seria esse. Eu estou entendendo. Pois é. Aí tem as irmãs adotivas, né? Que é a Tete e Irani. Eu vou procurar conversar com elas. Pois é. Eu achei interessante também, a senhora falou que ela costumava pegar o pote, né, para buscar água. Isso. Ela fazia esse percurso sempre, só? Sempre. Alguém às vezes ela fazia com companhia, mas era mais só, porque a casa dela ficava um pouco adiante, aqui no sítio Oitis, e na mesma localidade que fica as ruínas da casa, ficava o poço e o local onde ela tombou morta, bem próximo uma coisa da outra. Ok. Muito interessante, né? Um fato muito triste que aconteceu na época. E que hoje está nos patrocinando uma santa, por sinal é a primeira serva de Deus da história do Ceará, e eu acredito que também é a primeira beata, porque daqui do Ceará é a que está mais próximo, porque a solenidade era para acontecer agora, né? Quer dizer, a igreja, o Papa Francisco já aceitou a beatificação, só falta a solenidade.
como eu estava falando também para a senhora, eu quando criança, minha avó trazia para cá, era um túmulozinho que tinha aqui na frente, um carneirinho que a gente chama, né? Isso. E minha avó e minha mãe traziam o pequeno, e eu não entendia, via muitos vaqueiros passando, vi muita vela, estatuazinha do Padre Cícero, e com o tempo que vai se tornando conhecido, né? Aí, graças a Deus, estamos onde estamos hoje, né? Já com a beatificação. Garantida, né? Só falta a solenidade. Pois eu fico grato, muito obrigado pela sua atenção. Por nada, e precisando, qualquer coisa que a gente possa esclarecer, a gente está disponível, viu? Tá ok, eu fico grato, vou procurar as irmãs adotivas de Benigna Cardoso, vou procurar conversar com o pároco da cidade e alguns amigos que possivelmente ainda estejam vivos, né? É verdade. Da época, porque já faz 90... não, se ela tivesse vivo, ela completaria 92 anos, né? E do acontecido, se não me falha a memória, 76. 76 anos. A história é uma história da cidade de Santana. 78, se não me falha a memória. 79 anos. Assim. É um fato bastante antigo, que repercutiu muito na época. Certeza, né? Porque para a santidade são 3 degraus. A gente pode dizer que Benigna subiu o segundo, né? Vamos aguardar e pedir a Deus o terceiro, né? E vai acontecer, com a misericórdia divina. Vai acontecer. Então, vou levar vocês também, os meus ouvintes, né? A senhora, eu agradeço por atenção. Vou tentar filmar lá no local do martírio, onde o rapaz ceifou a vida de Benigna, para trazer essa história para que aquele que ainda não conheça, que eu acho difícil, numa época de hoje, não conhecer a história de Benigna, ficar conhecendo. Agora com o seu Tarcísio, que ele é um devoto da menina Benigna, que alcançou uma graça, não é isso, Tarcísio? E agora tem a missão de mostrar às pessoas, passar o seu conhecimento, né? Mostrar onde a menina Benigna morou, onde tinha casas aqui nesse local, contar um pouco também da sua vivência, né? Da sua história, do seu aprendizado. O senhor poderia... Então, Alberto, ali ainda tem as ruínas, só a parede da frente da casa de Benigna, né? Dá para ver um pouquinho só. Sim, naquela árvorezinha lá, né? A árvore grandona, a maior de todas, é um pé de tamburi, né? Sim. Que é onde Benigna costumava brincar. Sim. E no mesmo terreno existia várias casinhas de taipa. Uma das casas que morou aqui, uma das pessoas vivas hoje que morou aqui foi Dona Anaí Sobreira. Certo. A casa dela deveria ser mais ou menos ali, por aquele pé de joá, a árvore mais verde que está lá atrás. Certo. Ali seria a casa de Dona Anaí. Anaí Sobreira. Anaí Sobreira. E Benigna se deslocava dali daquele ponto, passando por onde nós estamos e indo até Cacimba buscar água. Que fica logo ali embaixo. Fica logo ali na frente, ali que a gente vai até o local onde ela... Vamos até lá, né, Sr. Vamos lá. Pronto. Há 7 anos atrás, Alberto, eu fiz um pedido para a Benigna, né? Sei. E ela me atendeu, aí eu resolvi vir pagar essa graça. Certo. Chegando aqui, eu não sabia como fazer para pagar a minha graça com Benigna. Entendo. Se eu soltaria uma dúzia de fogo, que nem muitos faz, se eu rezaria um terço, se eu viria descalço de lá até aqui, como muitos fazem, sim, né? Ou coisas parecidas, né? Sim. Aí sentei lá no santuário um dia e fiquei pensando, né? O que fazer? Então resolvi a criar páginas nas redes sociais. Sim. E tirar foto dos visitantes e postar nela. Ou seja, comecei a divulgar a história de Benigna. Hoje eu tenho um Facebook, tenho um Twitter, tenho um Tumblr, tenho 2 Instagram, tenho uma página no Facebook e tem um canal no YouTube que conta com 15 mil inscritos, né? 15 mil? 15 mil inscritos no canal. Muita gente, né? Sempre que eu trago uma pessoa aqui, eu tiro uma foto dela. Sim. E vou postando nesses locais.
Aqui, Certo. Alberto, foi o local, Esse percurso aqui que nós fizemos, né? era o que Benigna fazia. Era o que Benigna fazia com o potezinho, né? De água, não é isso? Sim, Para consumo, para lavar roupa, com visitantes. tanto que está aqui. E aqui nesse exato local, Foi encontrado ela morta, né? certo, Ele assim, né? Ele era sim, cenotáfio que fala, né? sim, Era menorzinho e tamanho. certo, Tamanho. Uma devota, eu vou falar o nome dela para não falar sim, o nome dela, mas ela alcançou uma graça e, como agradecimento, ela mandou reformar todo o local. Esse modelo aí, que é muito bonito, agradou os visitantes. Acredito que tenha agradado também a Benigna. com certeza. A gente vê aqui, né, uma lápide, né, Sim. com o nome dela, Benigna Cardoso da Silva, heroína da castidade, 15 de 10 de 1928, e a época que o algoz, né, Sim. ceifou a sua vida, no dia 24 de 10 de 41. Lamentável o que aconteceu. Aqui é um córrego, um rio, isso. Aqui nós continuando o caminho, Sim. né, que leva até a Cacimba, Onde ela pegava água, onde né, ela costumeiramente. pegava água. Certo, Conta a história, os mais velhos conta, também um pouco escorregadio, né? sim, Se não tiver cuidado, cai. de pedra. É, E também no depoimento de Raul está escrito isso, que ele é vivo ainda, Raul? Raul não, Raul ele morreu entre 80, 90, por essa data, não temos a data exata da sua morte, não. Sim, Ele ficou esperando ela aqui. certo, Ele sabia que ela viria buscar água todo final de tarde. Ela vinha, pegava o potinho dela. Quando ela chegava da escola, ela pegava o seu potinho e vinha até aqui para buscar água. nesse cacimbão. Sim. E Raul conta no seu depoimento que ele esperou ela descer, né? A cacimba não era assim, com esse formato. Sim, Era um buraco lá na terra, na sei. areia. Ela descia até o poço de água, enchia o seu potinho com uma cuia, botava na cabeça e voltava. E segundo os relatos do próprio Raul, disse que ele ficou esperando ela na barreira. A hora que ela subiu, ele tirou o pote da cabeça dela, botou no chão e começou a assediar. Fazendo perguntas obscenas para elas, ela não aceitando essas condições, começou a querer ir embora, né? Se defender, ir embora. E ele foi puxando pelo braço, segurando ela e agredindo ela, batendo com o facão na sua cabeça, no seu corpo, cortando ela, cortou todos os dedos da sua mão. Mas num certo ponto ela escapou da sua mão e correu. E ele correu atrás. Naquele exato ponto lá, ele deu um golpe final, que foi com um facão, cortando o seu pescoço. Será? E uma vez ela caída do chão, ele ainda fez várias perfurações no seu corpo, no seu abdômen, né? Que terminou a vida dela naquele ponto. Segundo ele disse que ficou escondido dentro do mato, vigiando se alguém vir achar ela, né? E segundo ele, para que os bichos, né, cachorro, outros animais não viessem a perturbar o corpo ali, né? Eu entendo. E
Depois que duas moças que catavam algodão aqui na redondeza vieram buscar água aqui para se refrescar, acharam ela, aí foram chamar a polícia, né? A família que morava lá mais perto, mais na frente. Lá nós mostramos no início. E vieram e apanharam ela numa rede, botaram ela numa rede e levaram para Santana, aonde levaram para a delegacia, depois foi para a igreja, e aonde o padre Cristiano Coelho foi quem recebeu ela lá na igreja de Senhora Santana e teve a felicidade de escrever na aba do livro do Batistério de Benigna uma frase muito bonita, que talvez tenha sido essa frase a alavancadora do processo de beatificação da menina Benigna, que foi onde eu não lembro com propriedade a frase, mas ele diz lá que Benigna morreu às 4 horas da tarde no sítio Oiti Benigna Cardoso, né? Aí ele dentro dessa frase ele fala que a nossa santinha sirva de proteção para nossas crianças e o povo da freguesia. Ou seja, naquele tempo, em 1941, ele chamou ela de santa. Já chamou ela de santinha, né? Ou seja, então... Já profetizava, né? Sim, ele já fez já declarou uma profecia ali naquele momento. Uhum. E ele conhecia ela, né? Ele era o seu confessor. Então, ele falou, sabe? Quando ele falou, ele sabia a quem ele estava profetizando tal fato, né? E como o senhor mesmo pode ver, só não foi concretizado a beatificação por conta da pandemia, né? Mas o Papa já decretou que ela será beatificada. Ok, a gente vê aqui por o local, né, cheio de mato. Isso há mais de 70 anos atrás, deveria ser um matagal enorme, né? O senhor sabe falar se ela foi violentada na época? Passou algum... No relatório de Raul, ele diz que uma vez que ele defragou o golpe e fez todas as perfurações que ele fez no corpo dela, ele perdeu o interesse pelo ato sexual. A gente vê aqui por o matagal, muitos matos, né? Possivelmente na época havia mais árvores. Então, um local ideal, né, para fazer uma brutalidade que ele tinha feito. Então, o pessoal aqui da comunidade, eles têm, eu acredito que é uma água benta, né? Uma água que Benigna vinha fazer aqui. O costume das pessoas é acreditar que a água possa fazer algum milagre, purificar a alma, né? Do jeito que a água lava as mãos, ela possa também lavar o interior do homem, é verdade? Agradeço, viu, a sua atenção, por o senhor ter me dado todas essas informações. Vou postar no canal e vou mandar para o senhor, viu? Nós vamos seguir. Ok, o canal GCM Alberto Xavier fica muito grato por a sua atenção. Nós que agradecemos a visita. Muito obrigado.